O estudante desaparecido. Em São Gabriel, uma cidade cercada por vastas planícies e resquícios de antigas tradições indígenas, um jovem estudante universitário, apaixonado por arqueologia e lendas locais, decidiu investigar as histórias misteriosas que cercavam as antigas tribos da região. Ele havia passado semanas estudando relatos de entidades espirituais que, segundo os anciãos, ainda vagavam pelos campos e florestas, protegendo segredos ancestrais. Fascinado pelo mistério, o estudante preparou sua câmera, uma mochila, e partiu para uma área isolada, determinada a capturar alguma evidência do sobrenatural. Dias se passaram e ninguém o viu retornar. Preocupados com o desaparecimento, seus amigos e familiares iniciaram uma busca frenética. As autoridades locais foram alertadas e grupos de busca foram formados para explorar as áreas onde ele havia sido visto pela última vez. Mas o tempo passou e nenhuma pista do estudante foi encontrada. O mistério começou a se espalhar, a cidade envolta por uma crescente sensação de pavor. Alguns acreditavam que ele havia se perdido. Outros murmuravam que ele havia despertado algo que nunca deveria ter sido perturbado. Foi então que, no 5º dia de busca, um objeto foi encontrado em meio à vegetação densa de uma antiga trilha indígena, a câmera do estudante. Ela estava parcialmente enterrada na terra, como se tivesse sido jogada ou abandonada em meio ao desespero. Ao ser trazida de volta, havia apenas uma questão pairando no ar. O que aquelas imagens poderiam revelar? Quando as autoridades analisaram o conteúdo da câmera, o que viram ultrapassou qualquer explicação lógica. As primeiras gravações mostravam o estudante animado, explicando sua pesquisa e a fascinação pelas lendas locais. Ele caminhava por trilhas desconhecidas, sempre referindo-se a sons estranhos que ouvia ao longe, como sussurros vindos das árvores e sombras que pareciam segui-lo à distância. Mas à medida que as horas passavam, a filmagem mudava de tom. O estudante começou a gravar seu próprio medo. Em uma das cenas mais perturbadoras, ele estava à beira de um rio, sua respiração acelerada. O vento soprava com uma força estranha, quase sobrenatural. De repente, o som de passos ecoou, mas não havia mais ninguém além dele. A câmera tremeu, capturando algo à distância. Uma figura humanoide, alta e esquelética, com olhos profundos e brilhantes, que o observava das sombras da floresta. O estudante, aterrorizado, murmurou algo sobre lendas de espíritos antigos, protetores da terra. A figura desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, mas o ar ao redor parecia cada vez mais denso, sufocante, como se o próprio ambiente estivesse sendo consumido por uma força invisível. Nos vídeos seguintes, o comportamento do estudante mudou drasticamente. Ele começou a agir como se estivesse sendo perseguido. Corria sem rumo, sua voz cada vez mais desesperada, implorando por ajuda que nunca viria. As últimas imagens capturadas eram completamente distorcidas, como se a própria câmera estivesse sendo manipulada por uma força sobrenatural. Nelas, breves vislumbres de rostos desfigurados surgiam na escuridão, com olhos brilhantes e bocas abertas em gritos silenciosos. Eram figuras ancestrais, talvez as entidades sobre as quais o estudante tanto havia lido, mas que ele jamais esperava encontrar. A última cena gravada mostrava o estudante caindo ao chão, como se tivesse sido arrastado por algo invisível. A câmera continuou gravando enquanto ele desaparecia na escuridão, seus gritos ecoando na vastidão do campo, até que o silêncio tomou conta. Depois de assistirem ao vídeo, as autoridades fecharam a investigação, rotulando o caso como desaparecimento inexplicável. Mas aqueles que viram as imagens sabiam que havia muito mais por trás disso. Alguns especulavam que o estudante havia despertado os espíritos guardiões das lendas
que o levaram para um lugar onde os vivos não podiam segui-lo. A câmera era a única testemunha de seu destino, mas as respostas que ela oferecia apenas traziam mais perguntas. A lenda do estudante desaparecido se espalhou rapidamente por São Gabriel, e os moradores começaram a evitar a região onde ele foi visto pela última vez. Diziam que nas noites de lua cheia, se você prestasse atenção, podia ouvir os gritos dele, ainda ecoando pela vastidão, como um aviso sombrio para aqueles que ousassem explorar os segredos antigos que a terra guardava.